meus irmãos, com a graça, com a paz do Senhor Jesus, amém? Pode tomar teu assento. Eu gostaria de estar lendo uma palavra com você nessa noite. Estamos vivendo um tempo onde estamos sendo ministrados sobre maturidade, sobre governo do Senhor. E eu lutando com a palavra do Senhor durante essa semana e alguns textos da Bíblia. E o Senhor colocou um texto por esses dias no meu coração, o qual eu quero compartilhar com você nessa noite. Evangelho segundo escreveu João, o capítulo de número 21, o verso de número 3. É uma palavra bem conhecida da igreja do Senhor, mas eu aprendi algumas coisas com essa palavra, com Pedro, a respeito de maturidade e a respeito de governo. E eu gostaria de compartilhar com você em nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disse-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Amém? Como eu falei, é uma palavra bem conhecida. Eu coloquei um título nessa palavra que diz assim: as 3 fases de Pedro. Como você mesmo sabe, nós sabemos que quando Jesus chama Pedro, chama João para seguir ele, Jesus chega na beira de uma praia onde havia 2 pescadores ou até mais pescadores. Mas os principais dessa história é Pedro e João. A Bíblia diz que eles tinham pescado a noite toda e não haviam pegado nada, peixe nenhum. Naquele dia, Jesus chega à beira da praia. Aqueles caras estavam desanimados, estavam exaustos, porque haviam batido rede a noite toda. Porque a Bíblia nos fala que eles estavam lavando as redes, estavam limpando as folhas, os galhos da rede de pescaria. Quem pesca sabe como funciona. É muito difícil, pastor Celso, bater rede a noite toda e alguém chegar pela manhã, falar para um cara exausto da madrugada, exausto, que não pegou nada, bate a rede de novo. É difícil isso. Mas Jesus fala para aquele cara: Pedro, bate a rede de novo. Ali foi o conhecimento de Jesus com Pedro e João, aonde foram se conhecer. Pedro olha para Jesus e fala: Jesus, de novo? Mestre, de novo? Não pegamos nada, o mar hoje não está para peixe. Mas Jesus fala: vai. Eles falam: então, sobre a tua palavra nós vamos. Entraram no mar adentro de novo, ou lago, como você queira entender. Eles começam a bater rede. A Bíblia diz que pegam muitos peixes, tem que chamar os companheiros para ajudar. E assim prolonga essa história. Quando eles chegam à margem daquele rio, com o barco lotado, Jesus olha para aqueles pescadores exaustos e fala: agora vocês não vão pescar mais, vocês vão ser pescadores de homens. Vocês vêm comigo. Cara, Jesus falou para pai de família. Segundo a história, Pedro e João, eles não pescavam por hobby, por não ter nada para fazer, eu vou pescar um pouco, ou para se desestressar. Não, eles pescavam por seu sustento. Havia uma cooperativa, um comércio pesqueiro, onde pescava e vendia os peixes. Então eles não pescavam à toa, pescavam por sustento da sua família. Mas Jesus olha para aqueles caras e fala assim: vem comigo, vamos sair comigo. Observe que a Bíblia fala que o filho do homem não tinha um travesseiro para inclinar sua cabeça. Como que pode alguém largar o certo pelo duvidoso? É difícil isso, ninguém faz isso. Mas eles largaram e começam a seguir Jesus. Ali se conheceram. Jesus fala para Pedro: Pedro, deixa eu subir no seu barco, Pedro, empresta ele para mim. Afasta ele um pouco da terra, da margem. Coloca ele um pouquinho dentro, mar adentro. Eu preciso falar com essas pessoas. Eu entendo que Jesus estava dando um ensinamento para aqueles 2 homens, ou para aquelas pessoas que estavam ali. Jesus estava dizendo: se afaste um pouquinho da terra, para saber o que eu tenho para você no céu. Era o ensinamento de Jesus naquele momento. Quem estava ali para pegar aquilo, pegou. E aqueles caras começam a seguir Jesus. Nós vemos a primeira fase de Pedro. Um Pedro pescador, um Pedro que buscava seu sustento, um Pedro que vivia da pescaria, vivia do comércio pesqueiro. A segunda fase de Pedro, nós vemos um cara imaturo, Celso. Um
cara que estava caminhando na fé ainda, um cara que não tinha experiência nenhuma com Jesus, não tinha muita experiência, ele estava ainda caminhando. Nós vemos um Pedro que era estressado muitas das vezes, um Pedro que colocava o carro na frente dos bois. Nós vemos um Pedro que muitas vezes tomava decisões precipitadas, um Pedro que era imaturo na fé. Por isso que quando é feito um apelo na igreja e vem um irmão de idade aceitar Jesus ou ser aceito por Jesus, esse irmão já tem 50, 60 anos, pastor Celso, mas ele é visto como uma criança, como um neném, como alguém que está gatinhando, porque não conta-se experiência de vida somente, mas sim experiência com o céu, experiência com Deus. É contado assim. Ele pode ter uma bagagem de vida aqui na terra, muito para ensinar para mim, para você, para nós, mas ele ainda é imaturo na fé. Essa pessoa precisa de cuidados, precisa ser auxiliado, precisa ser ministrado, precisa ser cuidado. Mas Pedro segue Jesus, e certa feita Jesus começa a ministrar para Pedro. Fala: Pedro, o negócio é o seguinte, cara, as coisas vão ficar feias, as coisas vão ficar complicadas, eu vou ser crucificado, eu vou ser levado aos céus. Começa a ministrar essas palavras para eles. E eu vejo um Pedro que, quando Jesus fala assim: Pedro, eu vou te falar um negócio. Sabe que quando o galo cantar 3 vezes, você vai me negar? Quando Jesus fala isso, Jesus está falando do outro dia, porque o galo canta ao amanhecer. Jesus estava falando: amanhã, Pedro, você vai estar me negando. E Pedro olha para Jesus e fala: eu? Não. Mesmo que eu vá à morte, eu não te nego. Eu prefiro morrer. Então Jesus é preso, é levado. Aproximadamente 600 soldados sobem aquele monte, pega Jesus, leva Jesus. Os discípulos somem. Pedro se distancia. E certa feita, quando Pedro está na beira de um fogo, esquentando suas mãos, passa alguém, olha e fala: você tem jeito que andava com aquele nazareno, você tem os trejeitos daquele cara. Deixa eu te falar um negócio: quem anda com Jesus tem jeito de Jesus. Quem anda com Jesus tem os trejeitos de Jesus. Não adianta se esconder, não adianta tentar negar. Quem anda com Jesus se parece com Jesus, aleluia. Quem anda com Jesus, ele fica tão parecido com Jesus que as pessoas olham para ele e falam: esse serve a Jesus. Ele começa a viver como Paulo falou: não sei se vive mais, se vive eu, Cristo vive em mim. Paulo estava vivendo uma mistura de Cristo e ele, Cristo e homem. Paulo não sabia mais diferenciar, de tão misturado que ele estava com Cristo. Ele não sabia diferenciar a sua vida de Cristo. Ele falava: para mim, eu vivo com ele. Paulo olha, certa feita Paulo fala: negócio seguinte, o morrer para mim é ganho, eu estou com Cristo. E Pedro, quando aquelas pessoas olham para Pedro e falam: você tem os trejeitos do Nazareno. Pedro fala: não tem, não, negativo, nem conheço ele. E o negócio estava feio por lá, porque todo mundo queria arrumar uma acusação contra Jesus, e não tinha acusação. Então eles mandavam para um, mandavam para outro, porque ninguém queria assumir o BO. Ninguém queria assumir. Não tinha o que acusar Jesus, a sua morte. Eu acredito que a cidade ficou tumultuada. Os gritos, os choros. Alguns falavam: não crucifica ele, ele não merece. Outros falavam: crucifica, ele tem que morrer. Eu acredito que o sofrimento foi tanto que de manhã estava deformado, estava deslacerado. Eu acredito que ele olha para um alto e vê Pedro carregando aquela cruz, aquele madeiro, naquela cidade, sendo
xingado. Ele olha e vê Pedro de longe. Mas não pense que ele ficou com raiva de Pedro. Não, ele não ficou com raiva de Pedro. Ele havia contado para Pedro que ele ia negar ele. Mas também ele havia contado para Pedro, falado: Pedro, o negócio é o seguinte, eu vou ser crucificado, cara. Mas só que eu vou para um lugar preparar morada. Eu vou lá para cima preparar morada. Logo mais eu volto. E quando Jesus foi crucificado, nós chegamos nesse capítulo de 21 de João, aonde o Pedro imaturo, Jesus tinha morrido, aqueles que ele seguiam, esperança não tinha mais nenhuma, estavam escondidos, isolados. E Pedro tem uma ideia. Ele olha para aquelas discípulos que estão ali e fala assim: eu vou pescar. Observe que Pedro estava voltando à velha vida que ele levava. Quando Jesus conhece Pedro na beira do mar, na beira da praia, lá atrás, no capítulo 5, quando ele conhece Pedro, Pedro estava pescando. No capítulo 21 de João, Pedro está querendo voltar à velha vida, pescar de novo. E Pedro olha para aqueles discípulos que estavam dentro daquele lugar com ele: eu estou indo pescar. Os caras falam assim: eu também vou com você. Uma pessoa imatura, ela coloca as outras pessoas junto com ela, nas atitudes. Eu não estou julgando Pedro nessa noite, é só para que você entenda que com a maturidade de Pedro, ele fala: eu vou pescar. Os discípulos olham para ele: nós também vamos voltar àquela prática que nós fazíamos lá atrás. O mestre já foi embora mesmo. O que nós esperava que ia salvar, que ia fazer isso, fazer aquilo, já foi embora, já foi, descansou, foi crucificado. Agora daqui para frente, cara, vamos tocar nossa vida, vamos pescar, vamos começar a lavar a rede de novo. Muitas pessoas, ela se desanima com Jesus, porque ela quer as coisas para aquela hora. As pessoas às vezes colocam Jesus contra a parede e falam: me dá ou não te sigo mais, não te sirvo mais. Se dá alguma coisa errada, ele fala: não vou mais fazer, porque Jesus não está me abençoando. Quer voltar à velha prática, quer voltar a lavar a rede. Jesus, Ele quer para nós, por esses dias, que nós o adore em espírito e em verdade. Ele dando ou não dando, Ele fazendo ou não fazendo, Ele continua sendo o Senhor da nossa vida, o Jesus da nossa história. Aleluia. Os níveis de Jesus é esse, meus queridos. Não tem outra maneira de chegar, se é chegar a Jesus, a não ser adorando Jesus, a não ser adorando Jesus. Os caras descem com Pedro até a praia, voltam a pescar. Observe que Jesus prepara o mesmo cenário de quando Pedro nega a ele, quando ele se apresenta para Pedro na beira da praia. Jesus faz um fogo. Quando Pedro nega Jesus, havia um fogo. Jesus faz um fogo, coloca o peixe sobre a brasa. Eu acredito que Jesus senta naquelas pedras e pensa: eu vou esperar meus discípulos chegarem aqui. Eles podiam ter esquecido dele, mas ele não esqueceu dos discípulos. Eles podiam ter achado que Jesus havia morrido, mas ele não havia esquecido deles. Ele voltou para falar com eles. Quando ele olha para aqueles homens, mar adentro, aqueles homens olham para Jesus, não entendem o que está acontecendo. O Pedro que viu tantos sinais e prodígios de Jesus, o Pedro que viu sua sogra ser curada por Jesus, o Pedro que viu Jesus fazer tantas maravilhas, havia negado Jesus. Pedro não entendia o que estava acontecendo, Pedro não estava ligado o que estava acontecendo, mas não pode ser, será que é ele mesmo? Escute, a falta de maturidade compromete aquilo que Deus tem para nós.
A falta de maturidade, ele compromete aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Eu sei que Pedro, com tudo isso, não foi só maturidade que ele sentiu. Quem sabe eu no lugar dele faria a mesma coisa, vendo a esperança dele sendo crucificada, aquele que ele achava que ia libertar. O medo bate dentro, o medo bate à porta do coração. Se tem uma coisa que o ser humano tem de sentimento que é mais terrível, é o medo. Quando o medo bate, entra no desespero. Nós temos prova na Bíblia disso. Por que mais do que Elias, quando ele luta contra os profetas? Ele mata os profetas de Baal, fere os profetas de Acera. Aí uma mulher bota Elias para correr. Um endemoniado chamado Isabel. Ela quer a cabeça dele, ele tem umas experiências com Deus dentro da caverna. Medo. Quando Jesus olha para aqueles discípulos, Jesus fala: Pedro, chega aí. Eles vêm até a beira da praia, reconhecem Jesus. Reconhecem. O peixe já estava na brasa. Eu acredito que os discípulos descem daquele barco, chegam até perto do mestre e falam: não pode ser. Levam um susto, um espanto. É o Senhor mesmo? É o Senhor mesmo? Jesus fala: sou eu mesmo. Eu avisei vocês que eu ia ser crucificado, mas ao terceiro dia eu ia ressuscitar. Eu avisei vocês que eles iam me matar, eu ia ser crucificado. Eu vim para este mundo para isso. Eu vim para cá para ser crucificado, mas ao terceiro dia eu estaria voltando aos céus, aleluia. Eu estaria no inferno, tomando a chave da morte, indo aos céus, fazer morada com meu Pai novamente. Mas eu voltei aqui para falar com vocês. Eu voltei aqui para dar uma direção a vocês. Aí ele olha para Pedro e fala: Pedro, chega aqui, cara, vamos dar uma volta. Pedro sai com Jesus. Pedro sai, se retira. Jesus olha para os olhos de Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Lembra que lá atrás Pedro negou Jesus 3 vezes? Pedro, tu me amas, cara? Pedro olha para Jesus e fala: amo. Continua a caminhada. Pedro olha para Jesus. Jesus olha para Pedro, olha nos olhos e fala para Pedro novamente: Pedro, você me ama? Pedro fala: amo, Senhor, eu te amo. Tu conhece meu sentimento. Eu amo o Senhor. Continuam caminhando. E numa altura da caminhada Jesus fala: Pedro, tu me amas? Realmente me amas? Pedro olha para Jesus e fala: amo, Senhor. Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, lá atrás você me negou 3 vezes. 3 vezes aqui você falou que me ama. Então vai e apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Agora você está capacitado. Você vê um Pedro imaturo, novo na fé. Um Pedro que viu sinais e prodígios de Jesus, negando Jesus. Aqui você vê um Pedro em nível mais alto, um nível mais próximo do céu, aleluia. Jesus pergunta para ele e fala: Pedro, você me ama? Amo, amo, amo. Então apacenta, Pedro. Pedro sai dali, em Atos capítulo 2, Pedro ganha 3.000 almas para o Senhor Jesus, aleluia. Sai dali com um nível mais alto de intimidade com o Senhor, aleluia. Toda a intimidade que ele tinha lá atrás, andou com Jesus, viu os sinais e prodígios de Jesus, não adiantou de nada. Lá no capítulo 21, meus irmãos, lá no capítulo 21, ele fala: Pedro, tu me amas? Eu amo o Senhor. Então sai daqui, Pedro, apacenta. Pedro sai dali com um nível mais alto de intimidade e começa a ganhar almas lá em Atos dos Apóstolos, aleluia. Ele começa a ganhar 3.000 almas em um sermão só. Será que o cara estava íntimo ou não?
O cara estava maduro, Celso. O cara estava ligado com Jesus. Lá atrás, Pedro fala para Jesus: Jesus, eu morro por você. Não tem problema nenhum. Um pouco à frente ele nega. Tem medo de morrer. Pedro foi o único cara que foi crucificado, morto na cruz. Os caras chegam a pegar Pedro. Fala: Pedro, chegou a tua vez de morrer, cara. Você está falando demais. Pedro fala: é? Pode matar, não estou nem aí. Jesus está comigo. A certeza. Aí os caras falam: então vamos crucificar você, morte de cruz para você também. Ele fala: não, para aí. Aí não. Pode me crucificar de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado igual meu mestre. Os caras pegam Pedro, crucifica de cabeça para baixo. Lá atrás o cara teve medo da morte, negou Jesus. Aqui o cara estava tão envolvido com Jesus que ele fala: pode me crucificar, mas eu não nego o meu Jesus. É nível de maturidade com Cristo. É nível de governo. Lá atrás Pedro de repente não sabia que se ele morresse lá atrás, se ele falasse: não, eu estou com ele, eu andava com ele, por isso que eu sou parecido com ele. Os caras iam crucificar ele também, matavam ele para calar, para acabar o evangelho. O medo dele de morrer fez ele negar. O medo da multidão, o medo dos açoites, não sei. O que eu sei é que aqui Pedro fala: pode me crucificar, aleluia, eu estou com meu Senhor, tanto faz. O Senhor quer da sua igreja por esses dias que nós entramos em níveis mais profundos com Ele. Nível de intimidade sem medo. Nível de intimidade sem medo do que pode acontecer, meus irmãos. Venha o que vier, mas eu não nego meu Senhor. Aconteça o que acontecer, eu sei que o meu Redentor vive e vive para sempre. Nós vemos nas fases da vida de Pedro e olhamos para a fase da nossa vida. Olhamos para nós. Vivemos em outros tempos. Sabemos que nesses tempos que vivemos, não somos perseguidos. Aqui nesse país não. Aqui nesse país nós podemos pregar, podemos falar de Jesus. Naquele tempo de Pedro, dos discípulos, não podia ser falado do mestre. Não podia. Porque sofria uma perseguição terrível. Mas o Senhor quer nos conduzir a nível de relacionamento com Ele. Que tipo de relacionamento? Intimidades. A intimidade que eu temos, que eu tive com meu pai, você teve com seu pai. É esse nível de intimidade que o Senhor quer ter comigo e com você. Aleluia. É esse tipo de nível de intimidade, de você poder chegar diante dele e falar: Senhor, abrir seu coração. É um nível de intimidade que você pode se achegar diante dele e reconhecer que Ele é o nosso Pai. Quando eu li esse texto, alguns anos atrás, eu fui para cima de Pedro com 4 pedras na mão. Falei: o cara andou com Jesus e fez isso. Depois eu comecei a ler o texto novamente, vim lendo o texto, durante esses anos, lendo, olhando para o texto, e eu vi que, para que Pedro atingisse um nível mais alto com o Senhor, ele precisaria passar por esse caminho, aleluia, ele precisaria caminhar, é como uma escada, é degraus, você sobe um degrau, sobe o segundo degrau, o terceiro degrau, assim é com o Senhor. Nós temos que passar por esses degraus se queremos chegar a nível mais profundo com o céu.
Aleluia. Se Pedro não tivesse passado por tudo isso, talvez ele não teria apacentado, não teria ganhado essas almas lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Ele precisou passar por esse nível, passar por que ele passou, para chegar no livro de Atos dos Apóstolos, ele ser honrado na presença do Senhor. Talvez esteja falando com pessoas, com irmãos aqui nessa noite, que não entendem onde você está passando. Você ainda não está sabendo o porquê está passando. Deixa eu falar para você, de repente precisa você passar por isso, precisa eu passar pelo que eu passo, para nós entendermos que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor tem dado para nós o entendimento de sair daquela situação, passar para outro nível, aleluia, passar para outro ano, aleluia, que possa se entrar outro ano e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Esses caras, os apóstolos de Cristo, se nós formos ver toda a história deles, de cada um teve uma experiência diferente. Cada um teve uma experiência diferente. E deixa eu te falar um negócio, não foram experiências tão boas na hora da morte. Mortes trágicas, mortes de cortar o pescoço fora, ser crucificado, ser furado de lança. Mas eu acredito que esses caras, quando eles olhavam para cima e falavam: não, eu sei que o meu Redentor vive, Ele foi preparar morada para mim, aleluia. Eu não sei por que você está passando, o que eu sei é que Cristo está comigo e com você nessa caminhada. O que eu sei é que o Senhor tem cuidado de nós, tem nos conduzido, tem nos guiado, e assim por diante. Uma palavra muito simples, mas que nós possamos aprender nessa noite, que andar em Cristo, nós vamos ter que subir degraus. Nem tudo é um mar de rosa, mas no final de todas as coisas, nós ganhamos a vida eterna em Cristo Jesus, e isso é o suficiente para nós. Suficiente. Amém? Você pode aplaudir o Senhor, glorificando o nome dEle.